Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Ryan. O atacante do Vasco segue causando e deixando excelente impressão, com os 2 gols do triunfo por 4-3 contra o Vitória nesse domingo. Ele chegou a uma marca impactante. Nesse momento, o Ryan é o maior artilheiro do mundo entre atletas com menos de 19 anos de idade. Ele e Lamine Yamal, sim, o grande astro do Barcelona, e o Ryan somam 14 gols na temporada de 2025, com a observação importante de que o Lamine Yamal, nesse ano de 2025, tem o primeiro semestre da temporada passada e esses 3 meses de agosto, setembro e outubro na nova temporada. O calendário europeu é diferente do nosso. Mas, para efeito de contabilidade, levando em consideração apenas os gols marcados em 2025, são 14 gols para o Ryan, 14 gols para o Lamine Yamal. Nenhum outro jogador com menos de 19 anos de idade no mundo tem tantos gols quanto a dupla. A grande diferença é que o Lamine Yamal soma 10 assistências. Só para deixar o número, o Lamine Yamal soma 15 assistências contra apenas uma do Ryan. Então, se eles estão empatados em gols, na hora de dar passes para gol, há uma grande diferença em favor do jogador do Barcelona. Só para completar, contar que o Ryan também é o artilheiro do Vasco em competições nacionais nessa temporada. 13 gols para ele, 13 gols para o Verratti por competições nacionais, entenda Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Só para arrematar de vez em relação ao Vasco, notícia importante. Cruz Maltino mudou os termos do empréstimo com a Crefisa. Você lembra, né? Na semana passada as partes se acertaram para um empréstimo de 80 milhões de reais. O que estava pegando, especialmente para torcedores do Vasco, é que se não houvesse a devolução do dinheiro, a Crefisa passaria a ter 20% das ações da SAF, um absurdo, levando em consideração que 80 milhões de reais não podem equivaler a 20% das ações do clube. Pois bem, o Vasco reclamou e a Crefisa aceitou que, se não houver o pagamento, José Roberto Lamarque e Leila Pereira passam a ser donos de 10% das ações do Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que venceu de forma suada, sofrida, mas com gol nos acréscimos do GB. Primeiro gol do GB com a camisa do time profissional na temporada, vitória por 4-3 contra o Vitória. O primeiro time na zona do rebaixamento, resultado fundamental, até porque permitiu ao Vasco abrir 8 pontos em relação ao Z4. Nesse momento o Vasco soma 33 pontos contra 25 do clube baiano. Jogo marcado por polêmicas e reviravoltas. O Nuno abriu o placar a favor do Vasco, o Ryan marcou 2 vezes, o Vasco conseguiu se colocar em dificuldade, mesmo vencendo por 3-2 e com um jogador a menos. Tomou o 3-3 e o gol do 4-3 veio no finalzinho, cabeçada do GB, depois de lindo cruzamento do Piton. Há muita reclamação de jogadores e da comissão técnica do Vitória por conta da expulsão do Lucas Halter. Confusão, empurra, Lucas Halter empurra o PH, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E é também por conta dessa saída que o Vitória se enfraquece na reta final do jogo. Só para completar, queria registrar a palavra do Renato Kaiser, atacante do Vitória, abre aspas para ele, declaração depois da partida. O repórter perguntou qual foi a dificuldade do Vitória. Ele responde, a dificuldade foi o juiz. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon do Grêmio falou ontem, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai ser essa várzea aí. Só para registrar que ontem o Grêmio perdeu, sendo muito prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, marcação de pênalti nos acréscimos, expulsão para lá de polêmica envolvendo o Kahneman, e o Marlon cobrou demais, falou que tá tudo errado, que a arbitragem é uma grande vergonha. Contei para vocês que o Vasco hoje tem 33 pontos, se distanciando cada vez mais do Z4, enquanto o Vitória se mantém com a 17ª colocação, são 25 pontos conquistados em 27 jogos. Depois da partida, jogadores do Vitória fizeram um bolinho em cima do árbitro e o Carlinhos, ex-centroavante do Flamengo, também foi expulso. Quero falar agora sobre essa história envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de 80 milhões de reais feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter 1 ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo. Os juros de CDI mais 7%, essa foi a condição do acordo, mas tem uma coisa que chamou bastante atenção.
Por conta desses 80 milhões de reais de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. Pedrinho disse não está muito preocupado com essa questão, porque ele entende que nesse processo de reformulação do Vasco, de saneamento das contas, dificilmente vai haver um negócio perto de fechar até junho do ano que vem. A expectativa do Pedrinho é de que o Vasco vá se acertando de dentro para fora e se torne um clube mais interessante para possíveis investidores a partir da metade do ano que vem, o que não impediria isso, esse tempo que há de necessidade não faria com que o Vasco perdesse eventuais negócios em caso de propostas. Mas muita gente que lembra da história entre José Roberto Lamáquia, o marido da Leila Pereira, e o Pedrinho, imagina que esse pode ser o primeiro passo para que o clube seja comprado. O Lamáquia foi um apoiador importante da campanha do Pedrinho enquanto candidato à presidência. Na oportunidade, ele especulou a possibilidade de compra da SAF do Vasco e desistiu por conta da pressão de conselheiros palmeirenses. O Lamáquia é conselheiro do Palmeiras. Depois o Lamáquia prometeu, ainda quando o Pedrinho era candidato, que compraria os name rights do estádio. Essa ideia acabou sendo abolida também. E diante desse cenário, dá para dizer até que o Pedrinho ficou bastante frustrado com o Lamáquia e com a Leila, porque imaginava ter um apoio que não foi confirmado assim que ele tomou posse. Esse empréstimo de 80 milhões de reais é uma reaproximação, é uma retomada nas relações. Eu não descartaria que mais para frente Leila Pereira e José Roberto Lamáquia pudessem ter alguma relação mais efetiva com o Cruz Maltino. Mas isso só deve acontecer depois de dezembro de 2027, quando a Leila deixa de ser presidente do Palmeiras, se ela e o marido levarem adiante qualquer relação comercial mais séria do que esse empréstimo feito ao Cruz Maltino, você pode ter certeza que a pressão sobre ela e seu marido no Palmeiras será gigante, sem precedentes. É importante lembrar ainda que a Leila Pereira, antes de se tornar presidente do Palmeiras, era torcedora do Vasco. Ela não vai admitir, já desmentiu publicamente, eu posso assegurar que ela e toda a família são Cruz Maltinos. Só que ela se casou com um Lamáquia palmeirense fanático, passou a acompanhar o Palmeiras, primeiro virou a patrocinadora do clube, esse patrocínio se tornou um patrocínio master e a Leila se tornou, a partir daí, alguém importante na vida política alviverde. Só para arrematar, não faz parte dos sonhos da Leila ser dona da SAF do Vasco. O próximo passo, assim que deixar o Palmeiras, é assumir um papel de protagonismo na CBF ou numa liga que pode ser formada juntando todos os clubes de futebol do Brasil. PH é seleção, Paulo Henrique. Há um mês, no jogo com o Chile, ele estava no Maracanã torcendo para o Brasil. E agora foi convocado. Wesley, da equipe da Roma, se machucou ontem no jogo diante da Fiorentina. E Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira. Primeira convocação na carreira do atleta. E muito mais do que merecida. Tem jogado demais, muita força física. O PH merece essa convocação. Para 2 amistosos, bem longe. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira, 8 da manhã, pelo horário de Brasília. E no dia 14, ou seja, na outra terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília também, enfrenta a equipe do Japão. Detalhe, no dia seguinte, o Vasco tem um jogo importante com o Fortaleza, ou seja, PH está fora, não vai enfrentar o Fortaleza. Um baita desfalque, mas nesse momento tem que ser pensado na carreira do atleta. Quão importante é para o Paulo Henrique ter essa convocação, vestir a camisa da seleção brasileira e representar o Vasco dentro desse cenário. Então, parabéns ao Paulo Henrique, merecidíssima a convocação. Desfalcar contra o Fortaleza será uma consequência. E quem também foi convocado foi o Puma Rodrigues para a seleção uruguaia. E provavelmente também vai desfalcar o Vasco, porque são 2 amistosos, um deles contra o Uzbequistão, e a viagem de volta ela é longa. Chance para o Paulo Ricardo, para o Paulinho da base, jogar contra o Fortaleza. Mas aí é um tema que o técnico Fernando Diniz vai ter alguns dias para trabalhar. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!